E bom, vamos vir aqui agora fazer mais aqui um cortezinho. Blue, não, é na Max. Pelo que eu vi, parece que vai ser na Disney Plus. Pelo que eu vi nas notícias. A menos que a Max conseguiu reverter. Conseguiu colocar um dinheiro a mais. Bom, enfim. Vamos aqui assistir o nosso segundo vídeo. E deixa eu só tirar a Lucina aqui. E o nosso segundo vídeo é do canal Bambuto. Que o título dele é Quando o filme é tão bom que se torna canônico. E é um filme de Bleach, que pra quem não sabe, é uma franquia de animes que eu gosto. É uma franquia de animes que eu vou considerar minha franquia de conforto quando eu tô sem alguma coisa pra assistir. Se bem que eu não tô muito afim de assistir esse último arco aí da Guerra dos Mil Anos, mas tá tudo bem. E, bom, olha só pra minha personagem, né? Pelo amor de Deus. Será que eu preciso dizer mais alguma coisa? Eu realmente preciso dizer mais alguma coisa? Sabe? Não tem nada familiar, então deixa eu só ver. Não tem nada familiar aqui? Bom, então é isso. Vamos assistir aqui o vídeo do nosso mano. Pera aí que eu tô com o PNG bravo, não faz sentido com o jeito que eu tô falando. E vamos ver aqui. Eu acho que ele vai falar do filme As Memórias de Ninguém, que é um filme bom. Eu até assistiria aqui na Twitch, mas eu tô com medo. Uma das partes mais interessantes de acompanhar uma obra é ver os diferentes produtos que ela pode oferecer. No universo dos animes e mangás japoneses, isso não é diferente. Action figures... Que ótimo momento pra eu pausar, Luquita. Que bom momento pra você pausar. Mas... Ai, meu Deus, eu sou mestre em pausar no pior momento possível. Deixa eu só... Jogos eletrônicos. Pronto, melhor assim. Não era pra mim pausar naquela cena. Ah, foda-se, já aconteceu. O que eu ia falar, mano? Ah, esqueci que eu ia falar, ai que merda. Não é voz de IA não, Blue. Não é voz de IA não. E animações expandem a experiência que antes estava restrita às páginas de um mangá. No entanto, Não, vai ficar no corte. Vai ficar... Eu não edito mais os cortes, não. Eu só edito só os vídeos dos canais principais. Se tiver, tipo, eu falando errado, que é o que acontece em 90% dos vídeos, vai ficar. Foda-se. Se tiver eu falando alguma bobajada, também. O que eu corto é, por exemplo, se fica muito tempo em silêncio. Por exemplo, vem uma visita, alguma coisa acontece e tal. Eu tô... Eu tô pausando só nos melhores... Gente, eu não tô fazendo isso intencional. Antes que alguém fale, não é intencional. Ah, eu esqueci que eu ia falar, que legal. Falando de edição de vídeo. Eu não tô mais editando os vídeos dos cortes, não. Eu só ponho pra gravar mesmo e foda-se. Choques, tudo parente do Luquita, meu Deus. muitos desses conteúdos adicionais são frequentemente classificados como fillers, histórias que não estão diretamente conectadas à obra original. No caso dos animes, alguns episódios e filmes costumam cair nessa categoria. Em Bleach, a situação é semelhante, onde apenas um dos... Nossa, mas no anime antigo de Bleach, cara, assim, eu fui assistir desavisado. Aí tá, beleza, tem lá o começo, depois tem lá o arco da Soul Society, depois tem o arco dos Bounties. Eu fiquei tipo, tá? Assim, na primeira vez que eu vi até dublado inclusive, pra mim parecia ser algo do anime, ou seja, na minha cabeça algo canônico, mas ao mesmo tempo parecia que eu tava vendo outra coisa, era esquisito. Me causava uma sensação estranha. E depois quando acabava esse arco, aí corria a história normalmente, né? Que era o arco lá dos Arrancers. Eu falei assim, ué, mas e o que aconteceu em Bounties? No arco dos Bounties? Não tem nada. Que porra é essa? Era como se o anime simplesmente ignorasse no meio. Era esquisito. Mas assim, Bleach foi o primeiro anime que eu assisti sabendo o que era um anime. Que aquele era o anime. Eu tinha assistido Dragon Ball antes, mas Dragon Ball pra mim era igual o Bob Esponja na minha cabeça. Eu não sabia o que era anime. Então eu falei assim, vou assistir esse aqui porque parece legal. Aí é isso. Eu só fiquei confuso nessa parte. Blue, Dragon Ball tem 2,5 toneladas de fillers? dos seus 4 filmes é considerado canônico, ou seja, que oficialmente faz... O filme do inferno é bom. O filme do inferno é bom.
E o filme... Não, esse daqui é uma merda. Vamos voltar aqui. Memórias de Ninguém é um filme bom. Fade to Black, filmaço. Eu gosto desse filme. Esse Diamond Dust Rebellion é uma merda. É uma das piores coisas que fizeram com Bleach. Ainda bem que isso é só um surto coletivo. Assim, não só a animação é boa, mas assim, a história, as incongruências com a obra original é assim, algo que me deixa genuinamente puto, mas acontece. Mas um dos seus 4 filmes é E o filme do Inferno é bom porque, cara, eu fiquei realmente considerado canônico, ou seja, que oficialmente porque esse negócio do inferno, eu vou contar com o spoiler que se foda. O filme vai fazer 20 anos daqui a pouco, né? Mais ou menos, não sei quando que foi lançado. Tem uma parte que a irmãzinha do Ichigo, a irmã caçula, acaba sendo sequestrada, vamos assim dizer. E acaba parando lá no inferno. Lá no inferno, quando você vira uma alma lá, você ganha umas correntes. Só que se você sai de lá de alguma forma, você meio que não tá mais vivo, né? E, cara, ver o Ichigo quebrando quando a Orihime não conseguia curar a irmã dele, porque a Orihime tem poder de curar e restaurar os danos, o Ichigo simplesmente quebrou, ao ponto de querer lutar contra o comandante-geral Yamamoto, sabe? Apenas isso. Mas ele tava completamente fora de si. Bom, a irmãzinha dele tinha morrido, temporariamente, mas... ele despirocou. E é uma das coisas que eu gosto no Ichigo, porque ele não é que nem, sabe, que nem um Natsu da vida, que nem um Deku. Não, acho que o Deku também despiroca de vez em quando. Sei lá, aqueles personagens que... não é que nem um Luffy, sabe? Que tipo assim, as coisas às vezes conspiram pra... Não, eu ia falar merda. O Luffy até quebrou com a morte do Ace, mas o Ichigo às vezes quando ele quebra foda, de despirocar. De chorar, gritar, escândalo e os caralhos. Porque ele tem um fardo nas costas dele de ele querer proteger todo mundo. E ele não vai conseguir proteger todo mundo. Ele não vai. E tem alguns momentos na obra que mostra isso. Que ele não vai conseguir proteger todo mundo. Aí são esses momentos que ele quebra. Ou quando alguém muito querido por ele se fode. Às vezes morrendo ou não, sabe? Eu acho isso legal. Eu acho isso bacana. Faz parte dos eventos do mangá, este sendo o primeiro filme da franquia Memories of Nobody, um longo... perigo, o Nerdokita tá nerdolando. Ah, pegou... Não, pegou... Falou de Bleach ou falou de Sonic, fudeu. Eu não calo minha boca. Blue, vou ver se pego pra assistir. Hoje em dia, eu acho que curto mais anime de comédia barra romântico. Falando nisso, já viu o anime Kimi no Kotoga Daisuki? Não. Esse aí eu não vi. Chokes, falando aqueles personagens meio Naruto das ideias? Naruto? Que nos apresenta... Prefiro pegar uma faca de cortar pão e passar na minha garganta. Fazer um sorriso na minha garganta do que ver Naruto. Uma personagem muito especial que o próprio Kubo já revelou em entrevistas ter usado seu design como base para criar a Ichika, a filha do Renji e da Rukia. Além de outros elementos que estão presentes na lore do filme, que mais tarde foram incorporados na história do mangá. Mas será que Memories of Nobody pode ser considerado o melhor filme de Bleach? Seria essa uma animação tão marcante a ponto de influenciar o próprio... Caralho, eu acho que o Blue ficou um pouco puto. Naruto é chato pra caralho. Chokes, Blue, você tá assistindo anime do cara que tem 100 namoradas? Sword Art Online, brincadeira. Misura, Naruto pra mim não presta. Cara, assim, eu peguei ranço de Naruto muito por conta da fanbase. Assim, a única coisa que eu acho legal de Naruto é a arte do mangá. Porque o Kishimoto desenha bem pra caralho, principalmente cenário. Tipo assim, em questão dos desenhos dele eu gosto. Mas a obra em si eu peguei ranço por causa da fanbase. Próprio autor a integrá-la ao cânone da série, hoje... Blue, sim, estou gostando. Me julguem se quiser. Não é Naruto, então não vou te julgar. Agora, se você falasse que gostasse do Luffy, aí também é sacanagem, né? Aí é dar tapa na minha cara.
Vamos comentar sobre mais um filme da obra, mas antes de começarmos, eu já gostaria de pedir de antemão o seu like e o compartilhamento do vídeo para alguma amiga ou amigo seu que também seja um fã de Bleach. Lembrando que qualquer forma de engajamento com o vídeo já ajuda demais, então eu conto com o apoio de vocês para que a palavra do canal chegue para mais pessoas. Beleza? Então, vamos lá. Com o lançamento dos episódios da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, se tornou um pouco mais complexo classificar o que é e o que não é canônico na obra. Porque o anime, ele tá mudando... eu não vou dizer mudando algumas coisas. Mas vamos lá, vamos nerdolar mais um pouquinho. O mangá da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, ele foi muito rushado. Porque o Chichikubo, ele tava com problemas nas articulações. Porque, não sei se vocês sabem, mas trabalhar no Japão é muito pior do que trabalhar aqui no Brasil. Assim, nós reclamamos da escala 6x1 aqui, e também por direitos trabalhistas e o caralho. Lá no Japão, eles devem olhar assim pra gente e falar: calem a boca, filhos da puta, vocês estão reclamando de barriga cheia. Sabe? Lá no Japão, assim, descansar é errado. Assim, se você tira um dia pro descanso, meio que a sociedade te condiciona. Quando você faz isso, você pensa que é um peso morto na Terra. Algo pesado de se pensar. E, bom, isso também meio que explica a quantidade muito grande de pessoas que se contratam pro Vasco lá, né? Deixa eu ver. Chox, vou ficar de lurk e comer minha gentinha. Não falem o anime gatilho que faz Luquita ficar brabo. Ah, não. Naruto, foda-se. Naruto pra mim, foda-se. Um anime que eu não vou assistir vai ser o anime da Nagatoro. Não me peça pra ver esse anime não, que eu assisti 2 episódios e dropei. Nossa, fiquei irritado com aquela menina. Puta que pariu. Blue, marromeno, é muito enrolado One Piece. Cara, se você for ver One Piece, vê o mangá. Ah, Luquito, não gosta de mangá, então não vê o One Piece por nada. Porque o One Piece é muito enrolado. O anime é muito enrolado. E olha, esses últimos episódios tá pior. Sabe por quê? Porque eles estão conseguindo a proeza de adaptar meio capítulo de mangá. Meio. Ah, esse deve pensar, pô, Luquita, mas o capítulo de One Piece deve ter o quê? 50 páginas? Não. 13, 14 páginas. 7 páginas por episódio. Toma no cu, pô. Isso sim que é ser enrolado. Blue, mas se um dia for querer assistir um anime engraçadinho, é bem engraçado, pega esse anime pra assistir, a primeira temporada tá dublada. Se tá dublada, aí vale a pena. Porque eu vou ser bem sincero, eu tô um pouco enjoado de ouvir vozes japonesas. Eu quero ver um anime dublado. Ultimamente eu tô querendo assistir só anime dublado. Obra. Pra quem tá de fora, é curioso imaginar os fãs de Bleach comemorando por um fãs de anime assistindo conteúdo que não tá no mangá e fãs de Bleach assistindo conteúdo que não está no mangá. Sim, sim. É exatamente assim que eu tô. conteúdo que não está presente no mangá, mas é assim... Blue, caralho, eles enrolam tanto assim. Nos últimos episódios, sim. Nos últimos episódios, sim. One Piece tá nojento de assistir. Nojento. que as coisas funcionam agora que o autor está diretamente envolvido na produção do anime. Entre os elementos que foram adicionados e retirados na adaptação, um que permaneceu intacto foi o Vale dos Gritos, que teve o seu conceito apresentado lá atrás no primeiro filme de Bleach, Memories of Nobody. Não só isso, mas no capítulo do mangá em que o tema é introduzido... Peraí, Mizura, voz japonesa em anime é insuportável que chega a dar dor de cabeça, não é? É que assim... Como eu já assisti bastante animes na minha vida, ou pelo menos em quantidade de episódios, meio que vai ficando enjoativo já, sabe? Aí eu prefiro ouvir uma dublagem de vez em quando. Uma dublagem BR. Lógico, tem animes que tem uma dublagem assim meio questionável, como Bleach, por exemplo, que se salva na dublagem, na minha opinião. É a voz do Ichigo, que é o Fábio Lucindo, que é o mesmo que permaneceu desde o começo. A Vizedec, sim, a Vizedec também tá dublando... Bom, dublava Bleach, que é a personagem que ela dublava aparentemente, supostamente morreu. O Chichikubo disse que ela morreu, mas não para de sair arte nova dessa personagem. Mas... E tem o do Zaraki. A do Zaraki Kenpachi, que me fugiu o nome. Agora ele tá com uma, acho que segunda ou terceira voz?
Ele tá com uma voz diferente, mas tá com uma voz mais condizente com o personagem. O Kubo ainda escreve no final para os leitores buscarem mais informações no filme, e nos novos episódios do arco final, os iCats reforçam ainda mais essa conexão. Então, sim, Memories of Nobody aconteceu, e dá pra ver que o autor tem um carinho especial pelo filme. Obviamente que se o produto final fosse ruim, dificilmente o Kubo consideraria como parte do cânone. Mas será que tudo que foi apresentado Nossa, mas se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse filme, assistem. O final vai te deixar com depresso. ele realmente se sustenta? A história começa com o Akon visitando o centro de pesquisa da Soul Society e monitorando uma anomalia que está se expandindo através do Dangai. Com a perda de comunicação dos agentes da Umitsuki-do designados para a missão, os membros do centro de pesquisa observam com muita apreensão toda a situação. Ninguém sabe exatamente o que houve, mas já dá para notar que algo muito errado está afetando o espaço entre a Soul Society e o mundo humano. Cortamos para a cidade de Karakura, onde Ichigo e Rukia estão perseguindo um Hollow e já começa a tocar aquela musiquinha do Number One, o Ichigo arrancando o braço do bicho e fazendo pose com a Zangetsu, aquele show-off para deixar o fã saudosista muito satisfeito. Depois do combate, a Rukia se aproxima, revelando que o Hollow estava perseguindo o espírito de uma garota e deixa que o Ichigo faça o ritual Konsu. Nessa linha, a Rukia mais uma vez repete uma das maiores falácias dos anos 2000, dizendo que a Soul Society não é um lugar ruim. Se você for um Shinigami ou de alguma família nobre tal... Porra, só pausa em momento ótimo. A Soul Society é meio que o purgatório, né? Ainda só foi apresentado a Soul Society, que inclusive cada região tem uma Soul Society diferente. Então, por exemplo, no universo de Bleach tem a Soul Society japonesa, que é essa que a gente tá acompanhando. Tem a inglesa, que é da Burn the Witch. Não foi apresentada, mas muito provavelmente deve ter uma Soul Society brasileira, com as características da nossa cultura. Isso nunca foi mostrado, mas aí é momento chapéu de alumínio, e etc, etc, etc. Então é meio que o purgatório, dependendo da cultura do local. Aí no caso do Japão é meio que purgatório, porque meio que você vai ficar lá e você pode ser reencarnado. Ou você pode virar um Hollow, que é um monstro. É tipo isso. Eu acho que assim eu consigo explicar de uma forma simples. Talvez, mas se tu spawnar no distrito 70... Sim, imagina, tipo, você morre, tipo assim, você vive, morre pobre, e quando você vai, em tese, pro paraíso, você vai pra um lugar mais pobre ainda. de Rukongai, amigo, já era, pede ajuda pro Mimihagi. Depois do ritual, no caminho de volta, temos um momento cômico no filme, onde eu genuinamente ri quando o Ichigo vai voltar pro próprio corpo e ele tá sendo socorrido pelos paramédicos. A cena dele tentando escapar eu achei bem divertida. A seguir, a Rukia recebe mais um sinal de Hollow e depois de sentirem a pressão espiritual, a dupla corre para a região indicada. Ao chegarem, os dois se surpreendem que ao invés de Hollows, o local está infestado de criaturas conhecidas como Blanks, que basicamente são espíritos sem memórias que se perderam do ciclo de reencarnação. Antes que pudessem tomar qualquer decisão, um tornado envolto por folhas de outono surge no local, enquanto uma Shinigami feminina aparece, atacando os Blanks com poderes de vento. Essa é a cena, uma das principais estrelas do filme e um personagem cheio de carisma. Depois de acabar com os Blanks utilizando sua Zanpakuto, a cena logo em seguida aparece num corpo humano, surpreendendo a Rukia e especialmente o Ichigo. Aqui a personagem já apresenta seu comportamento descontraído e demonstra interesse em trocar o laço que prende o seu cabelo, ao passo que o Ichigo não desgruda dela a fim de saber exatamente o que está acontecendo. De volta à Soul Society, enquanto o Ikako e o Iba se desentendem e partem pro X1, uma espécie de portal pro mundo humano surge acima do Seireitei, remetendo a toda a situação que a gente viu na primeira cena do filme. Em Karakura, o Ichigo Bom, basicamente ele vai falar um pouco sobre o filme, né? Então eu vou tentar dar alguns pitacos conforme eu vá lembrando. Questiona a cena do porquê ela havia atacado os Blanks daquela forma, e ela responde apenas que sentiu que deveria agir, como se fosse... Bom, e pelo menos até o momento, pelo menos o anime não colocou nada relacionado aos Blanks, pelo que eu me lembre.
um pressentimento. A Rukia informa que vai retornar à Soul Society para investigar a situação e deixa a cena sob os cuidados do Ichigo. Ele logo precisa correr atrás dela enquanto ela sai explorando a cidade. Antes que o Ichigo pudesse alcançá-la, o Hitsugaya e a Matsumoto aparecem e o chamam até a loja do Urahara para discutir algumas coisas. Aqui o Urahara explica o que são os Blanks e toda a situação que está afetando o mundo humano e a Soul Society. E apesar de tudo isso, eu acho que ele não tá contando por questão de... Você tem que assistir o filme pra saber, mas eu acho muito legalzinha a ligação que o Ichigo e a Senna vão desenvolvendo ao longo desse filme. Não é nada romântico, mas, tipo, é algo que faz você se importar com a Senna, sabe? Então, por isso que eu lembro bastante do final. O final pra mim é muito marcante. Eu acho que talvez ele fale do final, mas mesmo a gente vendo esse resumo e tudo mais, ele explicando algumas coisas de uma forma bem superficial por questões de YouTube, eu genuinamente recomendo que vocês assistem. Eu não sei se fizeram uma dublagem pra esse filme, eu acredito que não, mas até o presente momento acho que só tem legendado pra assistir, tá? Então vai ter que ser em japonês mesmo. Basicamente, o novo espaço dimensional que surgiu dentro do Dangai está se expandindo pelos dois mundos. Essa dimensão, conhecida como Vale dos Gritos, é composta pelas almas que se perderam do ciclo de reencarnação. Esse fenômeno é algo comum de acontecer, porém, nessa situação, o vale está crescendo através do Dangai e afetando ambos os mundos. E o Hitsugaya conclui que isso está sendo feito de propósito. Nesse momento, o Kon aparece dizendo que viu algumas figuras estranhas no momento da passagem dos Blanks e o Tessai aproveita. Só explicar uma coisinha aqui pra não confundir ninguém. O Kon, ele tem essa aparência do Ichigo porque ele é uma alma modificada, ou seja, é uma alma que não deveria estar no mundo humano, mas tá. E ele fica em uma forma de pílula. Então, ou seja, se o Ichigo precisa virar um ceifeiro de alma, Shinigami, etc., ele precisa tomar essa pílula para deixar o corpo dele vivo, que no caso seria o Kon. É por isso que ele tem a aparência do Ichigo, porque ele tá no corpo do Ichigo. É como se a alma do Ichigo separasse do corpo dele, é isso. Para investigar o que exatamente ele viu. O Urahara então constata que essas figuras misteriosas podem estar em busca do Shinenju, que seria uma forma de alma composta inteiramente de memórias daquelas que se perderam no Dangai, no caso, os Blanks, e pede para o Ichigo ficar de olho enquanto eles investigam mais toda a situação. Durante a noite, o Ichigo volta ao mesmo local onde ele viu a cena pela última vez, e a encontra caminhando sobre a iluminação como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ela cai, mas imediatamente surge atrás do Ichigo e ele aproveita para pagar um lanche para ela. Sem muitas respostas sobre normal, pô. Normal. o Shinenju e os caras que apareceram anteriormente, o Ichigo passa a entender melhor as atitudes da Senna e compra o laço vermelho que ela estava querendo. Durante sua ida ao banheiro, ela começa a ter vislumbres de suas memórias passadas e nesse momento percebemos que a Senna é na verdade o Shinenju. Sem o consentimento do Ichigo, ela então se dirige até o cemitério para tentar entender suas memórias. E nesse meio tempo, os vilões do filme aparecem. A Senna até tenta lutar contra um deles, mas acaba derrotada. E nesse momento, o Ichigo aparece cortando o braço de um dos vilões sem qualquer cerimônia. Depois de peidarem na farofa... Bom, mas também não tem como, né? Tá enforcando uma menina lá e vai ficar fazendo cerimônia? Não tem como, né, meu amigo? Os outros vilões acabam fugindo e o Ichigo aproveita para levar a Senna em segurança para casa dele. Eu nem preciso dizer que o Isshin e a Yuzo ficaram ouvindo atrás da porta para saber se pintou um clima entre os dois. Nossa. Quando saiu o anime novo, deixa eu só voltar só um pouquinho. Essas cenas que acontecia muito no começo do anime, tipo do pai do Ichigo, da irmãzinha dele, ficar ouvindo o que o Ichigo faz no quarto, que é bizarro pra caralho. Vamos assim dizer, o pessoal do Twitter descobriu essa cena de novo e enfim, enfim, Twitter, né, mano? Não tem muito que a gente comentar aqui.
O Ishin e a Yuzo ficaram ouvindo atrás da porta para saber se pintou um clima entre os dois. Durante a madrugada, o Urahara liga pro Ichigo e informa que os caras que estão por trás de tudo isso são membros de um clã que foi exilado da Soul Society há muito tempo devido a uma disputa territorial. No filme, eles se autodenominam como Dark Ones. Pausa para propaganda e botar comida na mesa. Com as novas regras do YouTube, tô testando pausa de propaganda. Isso não é definitivo. Sabe o que é mais engraçado? É assim, eu coloco essas pausas nos meus vídeos também, agora, e o YouTube identifica minhas pausas como interruptivas. Só que se eu tiro, o YouTube não põe propaganda nenhuma. Cara, eu queria entender o YouTube, cara. Eu coloco essas pausas de 2 segundos pra colocar anúncio e o YouTube não deixa. Mas se eu tiro do meu vídeo, tipo, se o vídeo é corrido, eu não consigo colocar anúncio em lugar nenhum. Choques. Ichigo só está chorando em posição fetal do quarto. Voltei. E aí, Choques? Bom, é meio possível de acontecer porque o Ichigo é meio que depressivo, né? Claramente ele é depressivo. Assim, é que se você acompanhar a obra, você vai ver que, tipo... O Ichigo é todo fudido da cabeça. O Ichigo é todo fudido da cabeça. Pelo menos depressão ele tem. Pelo menos. Pensei que travou. Não travou não. Pra mim foi só uma pausa pra poder falar mesmo da pausa. Pausa pra falar da pausa. Ótima frase. No dia seguinte, Ichigo e Senna voltam ao local onde os Blanks apareceram e ali eles encontram a alma de uma criança que está procurando pelo seu pai. A Senna logo se compadece pelo garoto e o trio decide procurar por ele. Nesse momento, a gente percebe que a atmosfera de Memories of Nobody é muito mais melancólica e contemplativa do que os outros filmes da franquia. Existem vários momentos onde vemos apenas os personagens caminhando pelo horizonte, acompanhados por uma ópera de fundo. Em alguns trechos, me lembrou até mesmo os filmes do estúdio Ghibli. É porque, assim, esse filme em específico, ele não vai ser tão focado em shonen, embora Bleach seja um shonen. E o que eu gosto muito desse filme seria justamente a parte emocional. Foi o que eu tinha falado já 2 vezes aqui nesse vídeo. Porque, assim, você quer saber mais sobre a cena, você quer ver ela, o desenvolvimento dela e tal. O Ichigo começa a se importar com ela de verdade e, tipo assim, é tudo muito legal, é tudo muito gostosinho de se acompanhar, sabe? Eu acho muito gostosinho de acompanhar. Lógico, tem as lutinhas, mas, assim, não vai achando que vai ser um filme à la Dragon Ball, sabe? É um filme mais de boa, mais devagar e tal, em relação aos outros. Até porque tem aquele filme do Hitsugaya que tem mais lutas, mas em compensação o filme é uma merda. Vou usar, não tem outro termo pra usar. Sem zoeira. Aqui, a cidade de Karakura tá mais viva do que nunca, mas parece que os personagens principais estão sempre muito distantes de tudo isso. É um aspecto do filme que eu achei bem legal. Depois de procurarem por um longo tempo, Ichigo e Senna encontram o pai. Aí, ó, deixa eu só explicar esse conceito aqui. Mas quando um ser humano morre no universo de Bleach, pelo menos no Japão, quando a alma dele fica no mundo humano, ele fica com essas correntes aqui no peito. E aí vocês devem estar se perguntando, pô, mas a corrente aqui é pequena. O que acontece se não tiver nenhuma corrente aqui? Simples, ele vira um Hollow, que é um monstro. É isso, eu vou colocar dessa forma. Ah, e o que tem que fazer para evitar isso daí? Você vai ter que, no caso, ou virar um ceifeiro de almas, ou ser um ceifeiro de almas, ou pelo menos algum ceifeiro de almas, tipo Ichigo, Hulk, etc., tem que vir para purificar essas almas para elas terem um descanso eterno. É isso. Do garoto, mas logo depois ela tem outra crise de memórias. Nesse momento, o Senkaimon abre e vários Shinigamis aparecem, inclusive o Ukitake. Finalmente o momento onde ele não tá doente. Os Shinigamis descobrem sobre a verdadeira natureza da cena e exigem que o Ichigo a entregue, mas aí o nosso protagonista ativa o instinto protetor e fala, peraí paizão, que não é bem assim que funciona. No mesmo instante, os Dark One surgem no céu e avançam contra o Ichigo e o restante dos Shinigamis.
Shinigamis. Nessa brincadeira toda, o líder deles consegue capturar a Senna e usar os Blanks como bombas contra todos os Shinigamis. O Ichigo até tenta resgatá-la usando a Bankai, mas acaba sofrendo um golpe fatal que o tira de combate. De volta à loja do Urahara, a Orihime cura os ferimentos do Ichigo e ele imediatamente decide voltar ao local onde a Senna desapareceu. Nesse meio tempo, o Urahara explica que os Dark Ones provavelmente estão buscando colidir o mundo humano com a Soul Society por meio da Senna, uma vez que, como Shinenju, ela pode reunir todos os Blanks e colapsar os dois mundos através do Vale dos Gritos. O Ichigo recupera o laço que ele deu pra Senna e junto da Rukia eles descobrem o portal de conexão do mundo humano com o Vale dos Gritos. Enquanto o Ichigo invade o local, a Rukia retorna à Soul Society para pedir o apoio dos outros capitães. No Vale dos Gritos, é revelado que os Dark Ones conseguem extrair poderes dos Blanks e os usam para criar uma espécie de casulo em volta da Senna para finalmente colapsar as dimensões. A sequência de luta final eu achei bem interessante, com vários capitães chegando em momentos diferentes do combate. Eu queria destacar o Hitsugaya usando a Hyorimaru, que ficou bem legal, o Zaraki simplesmente rebatendo as lâminas de um dos Dark Ones e aparecendo logo atrás dele, e a Soifon com uma sequência de porrada bem legal e se utilizando da Suzumebate para finalizar um dos Dark Ones. Todo o combate também... Tá, mas aí a parte do combate nem brilha tanto em relação ao restante do filme. Tipo assim, não é mal feito, mas não é meu foco, sabe? Ganha um ar de corrida contra o tempo, já que o velho Yama quer impedir que os mundos colapsem e por isso ativou um super canhão de Kidous. Então todo mundo ali precisa agir rápido para salvar a Senna. No fim, o Ichigo vence o líder dos Dark Ones partindo o cara no meio e finalmente consegue resgatar a Senna. O problema é que mesmo depois de trazê-la de volta ao mundo humano, as dimensões não deixaram de colapsar e ela percebe que a única forma de salvar os dois mundos é por meio do sacrifício. O final do filme é especialmente emocionante, com o Ichigo carregando a Senna de... Não, essa cena em específico desse filme, essa cena dele carregando a Senna no... assim, nas costas e tal, cara, essa cena ficou na minha cabeça. Volta ao cemitério e ela já cega pede pra ele levá-la até o túmulo onde a sua encarnação anterior estaria enterrada. Infelizmente, não era o túmulo verdadeiro, mas o Ichigo prefere mentir dizendo que é, tornando a partida da Senna mais tranquila. A Rukia então aparece dizendo que por ela ser composta de memórias, em breve todos vão acabar esquecendo da Senna. Porém, durante a cena pós-créditos, uma brisa de vento acaba trazendo a fita vermelha de volta pro Ichigo, e depois de uma garota muito parecida com a Senna passar por ele, as lembranças de tudo que aconteceu acabam voltando. Memories of Nobody sem dúvidas está entre os melhores filmes de Bleach. Não é o meu favorito, mas dá pra ver o carinho que os produtores tiveram com a obra e no desenvolvimento da Senna, que é uma personagem muito carismática e interessante. Se fosse pra trazer alguma crítica, eu diria que os vilões, os Dark Ones, são mal trabalhados. É que, ó, eu vou dar aqui um chute, agora eu vou usar o meu chapéu de alumínio aqui. Eu acho que esse filme não seguiria os modelos de um shonen padrão. E por que eu tô falando isso? Porque o Chichikubo, Bleach como um todo, aliás, ele... como é que eu vou dizer assim? É muito mais focado em dramas internos, e não necessariamente em lutinhas, em poderzinhos. Bleach não é como Dragon Ball. Então, ou seja, cada personagem, ele tem as suas lutas, pois o adversário representa alguma coisa, às vezes alguma angústia, algum medo, algum trauma e coisas desse tipo. Isso é muito melhor aplicado no mangá do que no anime. No anime parece que é realmente tipo um anime de samurai, sabe? O anime não conseguiu transportar isso que tem no mangá. Por exemplo, podemos ver alguns personagens que começam de um jeito, pelo menos tem as primeiras aparições de um jeito, e ao avançar da história você vê que a pessoa superou aquele medo, ou até mesmo partes daquele medo, já que dependendo do trauma e tal, não é tão fácil assim de se superar, aquela coisa toda. Então, eu acho que só tiver esse grupo de vilões aí pra dizer, tipo, a gente aqui tá fazendo um filme de uma obra que é shonen, né, que tem que ter lutinha, então vamos fazer qualquer coisa, sabe?
Porque dá pra ver que esse grupo de vilões que está aí, eles são bem desconexos dos demais personagens, sabe? Desconexos até demais, entende? Então eu acho que só estão no filme só pra cumprir papel, só pra cumprir tabela. Esse é o meu ponto de vista. Porque, na minha opinião, esse filme era pra ter mais uma história relacionada a memórias e a coisas desse tipo. Tanto que até tem, mas eu acho que o foco seria isso. Não era pra ter batalhas, sabe? Mas enfim, momento chapéu de alumínio meu aqui. E Blue, assiste esse filme, cara. Assiste esse filme se você puder. Esse filme é bom. Esse filme é bom. Eles não tiveram Só que o final, cara, o final é um soco no estômago. Ele falou aqui de uma forma bem simples, mas se você realmente assistir, tipo, ver o final é um soco no seu estômago. muito tempo de tela e isso prejudicou a presença deles durante o filme. Nenhum ali é marcante e todos são bem esquecíveis. Em compensação, tivemos mais momentos com a cena e isso valeu bastante a pena. Mas e vocês? Já assistiram Memories of Nobody? O que acharam do filme? Deixe aí nos comentários e compartilhem suas opiniões. Eu espero que vocês tenham gostado. Bem, meio que eu já falei bastante sobre esse vídeo, sobre esse filme durante o react. E, bom, eu espero poder também trazer mais algumas coisinhas aqui de Bleach, aqui pras lives, pra poder falar um pouco mais e tudo mais, e aquela coisa toda, né? E, bom, ótimo vídeo, e lembrando que o link original do vídeo vai estar na descrição do nosso corte.